E eu gostaria de começar a minha apresentação, então, e eu vou, então, compartilhar com vocês algumas ideias sobre, talvez, algumas perspectivas, talvez um pouco de provocação aí, pensar no futuro possível aí sobre a cardiologia. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, olha, sejam muito bem-vindos ao futuro. Vocês sabem que é uma das coisas difíceis com relação a falar sobre o futuro, é que o futuro ainda não aconteceu, não é? E tudo que nós falamos sobre o futuro é especulação. Mas eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre o passado. O passado é um prólogo, e só para dar a vocês uma ideia de quanto nós já evoluímos. Quando eu comecei minha carreira em 1986, com certeza a PTCA, né, a angioplastia percutânea transcatéter, já estava sendo muito utilizada, começou com a Andreas em 1977, mas os stents naquela época não tinham ainda entrado, era apenas um sonho, né, não tinha entrado ainda na nossa prática. Em termos de stent, a gente tratava os pacientes com trombolítico e algumas vezes PCI, a mortalidade hospitalar para SEMI era de 12%, hoje é 4%. Em 1988, alguns casos de angioplastia começaram a superar os casos de bypass coronariano por cirurgia aberta, né? E a intervenção valvar por catéter começou, trabalhávamos com estenose mitral. A estenose aórtica estava começando naquela época, mas não funcionou muito bem, com 90% de taxa de reestenose em 6 meses. A doença periférica vascular era tratada com laser e esse foi também, isso acabou também não funcionando muito bem naquela época. WPW, né, foi a única doença que a nossa eletrofisiologia conseguia fazer ablação. Eco 2D e colorido era relativamente novo, TE a gente não tinha nem imaginado ainda, e a ressonância cardíaca estava começando. Então, olha só o tanto que nós evoluímos, pessoal. É realmente uma coisa impressionante. Alguns dos temas aí que já foram estabelecidos ao longo desses 35 anos, a intervenção agora é por catéter, uma coisa que já está aí está estabelecida, já houve muita extensão com relação ao que a gente consegue fazer a ablação, e também muita melhoria já tivemos com imagem não invasiva. E com isso eu quero dizer a resolução temporal, a resolução espacial em nossas técnicas de imagem tem sido maravilhosas agora. Então, algumas tendências aqui que eu vou compartilhar com vocês, que parecem que é muito promissoras. Aqui nós temos algumas áreas iniciais. Em questões estruturais, é claro, nós somos muito ativos com o TEBEN, trabalhando também com estenose aorta, mas a insuficiência aórtica ainda é um desafio para nós, mas já há algumas ideias muito novas com relação ao uso de materiais especiais, como o nitinol, que são stents autoexpansivos, né, autoexpansores, que vão nos ajudar muito aí no infarto do miocárdio. O problema é que muitos pacientes que têm problema valvar com a válvula aórtica não têm cálculo suficiente para ancorar, então, o stent autoexpansivo. E talvez precisamos desenvolver uma estratégia para fazer isso. E o tratamento também agora de regurgitação tricúspide severa, né, com técnicas borda a borda, que está aparecendo aí. Eu tenho certeza que essa vai ser uma área de pesquisa. Em termos de intervenção, eu acho que imagens vão continuar a progredir e nossas intervenções vão usar agora a realidade virtual para conseguirmos ter uma imagem melhor de onde estão nas coronarianas ou até dentro do coração, à medida que fazem a intervenção por realidade virtual. Eu acho que isso vai nos ajudar muito em termos de precisão e vai nos proporcionar também uma imagem tridimensional do que está acontecendo ali no coração. Em termos de eletrofisiologia, eu acho que a ablação
está se expandindo muito rapidamente. Hoje há várias formas de fazer ablação, diferentes formas de aplicar a energia no tecido, como ablação por pulso, diferentes dispositivos também, muito interesse, muito progresso em termos de dispositivos sem fio ou sem eletrodo, na verdade, marca-passo sem eletrodo, que pode ser implantado diretamente no ventrículo direito. E eu acho que isso é uma coisa, uma tecnologia muito empolgante que estamos começando a desenvolver. E, é claro, nossos dispositivos que nós usamos, né, no corpo, que vão nos ajudar, vão aí ajudar a detectar, fazer uma vigilância de arritmias para aqueles pacientes que têm fibrilação atrial paroxística e até insuficiência cardíaca, né? Nós já temos esses dispositivos no relógio, como vocês sabem, há agora esse CardioMan implantável, né, que esse dispositivo nos ajuda a monitorar o estado volumétrico dos nossos pacientes com insuficiência cardíaca com relação à fração de ejeção reduzida, um dispositivo introduzido ali na artéria pulmonar, implantado ali, ele pode, de forma sem fio, fornecer informação em tempo real sobre a pressão média da artéria pulmonar. E, é claro, também temos dispositivos de assistência ventricular, os bivags, etc. Eu tenho certeza que vai haver aí um progresso cada vez maior com relação a esses dispositivos, porque eu já prevejo aí uma falta crônica, por assim dizer, de doadores em potencial para transplantes cardíacos. Agora, em termos de imagem, nós temos um uso cada vez maior de inteligência artificial para fazer coisas que são difíceis e tediosas para o ser humano, como, por exemplo, ficar avaliando segmento de parede, movimento de parede, em termos de, por exemplo, no eco de estresse, e também em termos de ressonância cardíaca. É impressionante o progresso que já aconteceu na caracterização de tecidos utilizando o Cine, T1 nativo, LGE, e também volume, técnica de volume extracelular, para identificar fibrose, doença infiltrativa, etc. E eu tenho certeza que vai haver progresso cada vez maior nessa área também. O que eu gosto muito é a tomografia cardíaca e a sua capacidade de caracterizar a placa nas paredes arteriais para ajudar a distinguir entre placas estáveis e placas vulneráveis e talvez nos orientar, aí, nos guiar em termos de prevenção, o que a gente pode fazer com estatinas de alta potência, mudança de estilo de vida. Será que isso realmente vai alterar a natureza da placa, né? Tornando essa placa vulnerável em uma placa estável? E, é claro, mesmo avaliando aí características de fluxo de artérias, utilizando essas técnicas de FFR, tomografia FFR e reserva de fluxo fractual. E eu tenho certeza que vai haver muito mais aí desenvolvido nessa área, muito mais desenvolvimento. E também coisas maiores com relação à doença microvascular, coisas mais bem definidas, abordando principalmente as mulheres em suas manifestações de doença cardíaca. Então, eu acho que nós vamos conseguir usar a tomografia cardíaca para conseguir calcular o volume total de uma placa, as alterações em características de placa, e com relação a coisas que podem ser benéficas, por exemplo, PCSK9, inibidores PCSK9 de ação longa, ação duradoura, usando técnica de RNA missense, como a glicerina. E também em termos de pesquisa, é impressionante quanto nós vamos aprender aí no futuro próximo com relação a acesso a Big Data, né, grandes volumes de dados, mesmo utilizando correlação não tradicional de dados para integrar isso tudo ao que nós já coletamos de nossos pacientes. E, finalmente, o uso de inteligência artificial com modelos, grandes modelos de
de linguagens, para podermos identificar padrões, talvez, por causa de vieses ou algumas outras coisas, nossos cientistas clínicos não conseguem ver hoje, né? Então, nós vamos aprender sobre novos mecanismos de problemas com relação a doenças cardiovasculares e implicando aí novas oportunidades de pesquisa. Com relação à nossa própria profissão, certamente é fácil ver que nós vamos ter uma Há muitas subespecializações que vão aparecer em todas essas áreas da cardiologia, talvez muito mais que nós ainda nem pensamos ainda. Sempre um desafio vai ser como tratar os pacientes, principalmente tratar pacientes aí para a população mais carente de nossas grandes cidades e áreas metropolitanas. Vai ser sempre um desafio para nós. Então, para concluir, pessoal, espero que isso tenha sido uma apresentação, mais uma provocação de onde nós viemos e para onde nós vamos, no futuro próximo, algumas áreas muito promissoras, há potencial para grandes descobertas, novos tratamentos, tudo usando inteligência artificial. Acho que nossos cientistas vão ter dificuldade para controlar, interpretar e regulamentar todas essas descobertas. Eu acho que, como sempre, a implementação vai ficar um pouco atrasada em termos de servir os nossos pacientes mais vulneráveis. Isso sempre vai ser uma dificuldade para tratar os pacientes mais carentes, mais vulneráveis. Mas uma última questão que eu deixo para vocês é que daqui 3, 5 anos, gente, à medida que nós estamos entrando aí nos anos 2000, próximo ao ano de 2050, será que vão ser seres humanos que vão cuidar dos nossos pacientes? Bom, vou deixar essa ideia para vocês e vou passar para o Michael Sachs, e ele vai falar para a gente mais sobre inteligência artificial. Muito obrigado. Hello, everyone. Olá, pessoal. Meu nome é Otávio Berwanger. Eu sou diretor executivo do George Institute aqui no Reino Unido e presidente também dos ensaios clínicos que são realizados aqui no Imperial College de Londres. É um prazer participar com vocês nesse simpósio conjunto entre a ACC Brasil e a ACC Texas e a Sociedade Mineira de Cardiologia. Olha, muito embora eu esteja aqui em Londres, eu sou brasileiro, então por isso vou passar para o português. Então, muito obrigado a todos e um agradecimento especial aos grandes amigos da Sociedade Mineira de Cardiologia. Infelizmente não pude estar aí com vocês pessoalmente, como eu sempre faço, mas espero fazê-lo nos próximos anos. Eu tenho um carinho muito grande por essa sociedade e me sinto membro dela, como todos sabem. Eu vou tentar compartilhar minha tela para a gente começar essa sessão, hoje falando um pouco sobre o futuro da pesquisa clínica. O presente e o futuro, mas o olhar maior no futuro, né? Então, por que a gente precisa discutir a forma como a gente entrega, né, ou conduz os clinical trials? Imaginem vocês que esse funil é o espectro de uma doença. E aqui em vermelho, nós vemos, dentro do amplo espectro da doença, o percentual de pacientes que acaba sendo incluído em clinical trials. Por exemplo, se esse aqui fosse o espectro de doença coronária, o funil em vermelho seriam aqueles pacientes com doença coronária incluído em clinical trials. A gente vê que é uma proporção pequena de pessoas que entram em clinical trials. Então, na verdade, para muitas situações, a gente acaba tendo que extrapolar e fazer o uso off-label de medicações, devices, porque, de fato, aquele perfil de pacientes acabou não incluído em clinical trials. E quando a gente compara os clinical trials com a prática clínica, a gente vê variações importantes, né, em termos de idade. Muitas vezes pacientes idosos são excluídos de clinical trials, por exemplo. Existe um grande problema de diversidade em estudos clínicos. Atualmente, 77% dos pacientes incluídos em trials em cardiologia são homens caucasianos, e a gente sabe que isso não reflete a epidemiologia da doença. Existem muitos pacientes com comorbidades que são excluídos de trials, né? O paciente tem doença hepática, doença renal crônica, ele acaba estando fora de trials, mas são pessoas com alto risco de eventos cardiovasculares. Muitas vezes os estudos são guiados por eventos e a gente tem que acabar incluindo pacientes de maior risco
para maximizar o poder estatístico do estudo, para ter mais eventos, mas o fato é que tem muitos pacientes também de risco intermediário e baixo que poderiam se beneficiar de uma intervenção e a gente não sabe. E, finalmente, né, existe uma série de proibições dos clinical trials mais tradicionais para registro de drogas sobre o uso de determinadas combinações terapêuticas, mas na prática clínica essas combinações inevitavelmente ocorrem. Ou seja, a forma como a gente faz trials hoje, ou vamos dizer, a forma tradicional, ela falha em, vamos dizer, encontrar alguns objetivos importantes para a extrapolação desses resultados para a prática clínica. Um outro problema, ou outros dois problemas importantes, é que muitas vezes o paciente mora muito longe do centro de pesquisa, né? E ele tem que viajar grandes distâncias, ficar no trânsito, muitas vezes o filho ou a filha daquele paciente precisa perder um dia de trabalho para o paciente ir até o centro de pesquisa clínica. Muitas vezes, se ele tem uma consulta às 8 da manhã, ele mora a 4 horas do centro, ele tem que sair de casa em jejum às 4 da manhã, passa a manhã inteira respondendo questionários, fazendo exames, então é muito inconveniente, principalmente no mundo pós-Covid, isso é um problema. E outro fato importante é a questão ambiental, né? Se a gente pegar toda essa necessidade de deslocamento, mais tudo que é impresso em papel, e procedimentos, viagens, etc., encontros de investigadores, né? O impacto ambiental dos ensaios clínicos é enorme, se a gente fizer eles da forma tradicional. Então, como é que a gente pode tentar resolver algumas dessas situações, né? A falta de representatividade de determinadas populações, a inconveniência para os pacientes, o impacto ambiental. Bom, uma forma é a gente tentar descentralizar alguns procedimentos. Descentralizar significa tirar os procedimentos do centro de pesquisa e movê-los para a casa do paciente. Será que isso é possível? E a resposta é sim, isso é possível, e hoje nós já temos alguns modelos feitos desta forma. Nós sabemos que hoje muitas pessoas, né, de diferentes backgrounds, eles estão completamente conectados na internet, né? Espero que a minha aula não esteja chata e as pessoas não estejam olhando outras coisas no celular, mas brincadeiras à parte. Hoje as pessoas estão conectadas, né? Então, existe vamos dizer, esse novo paradigma da gente tentar fazer pesquisa, que é descentralizar os procedimentos. E aí, a descentralização, ela é definida de duas formas. O primeiro é onde, né, os dados são capturados, e o segundo é quem captura esses dados, né? Então, onde os dados são capturados, se eles são capturados num centro de pesquisa, quer dizer, a pessoa precisa ir até o centro para a gente obter aqueles dados, e aqueles dados são obtidos por uma equipe de pesquisa, um time de pesquisa, um investigador, subinvestigador, coordenador de pesquisa, esse é o modelo tradicional. Ou seja, entre o paciente e os dados, eu tenho um intermediário. Esse intermediário é o centro de pesquisa e o time ou a equipe de pesquisa fazendo os procedimentos, né, para coletar os dados, entrevistar os pacientes, enfim, tudo isso. Agora, será que eu não conseguiria fazer isso diretamente com o paciente e não necessitar de todo o trabalho desse intermediário, né? Hoje em dia isso acontece muito, quer dizer, a agência bancária, antigamente mesmo para fazer uma transferência simples, você ia no caixa da agência bancária, para fazer um investimento mais genérico, você agendava lá um encontro com o seu gerente de conta. Hoje em dia você pega o seu celular e faz na sua casa. Antigamente a gente tinha agências de viagem, nós tínhamos que ir até a agência para reservar hotel, olhar as passagens. Hoje eu posso entrar em diferentes websites ou aplicativos e reservar eu mesmo toda a minha viagem. É muito mais conveniente. Então, por que o mesmo não pode ser feito com pesquisa clínica, né? Mas, na verdade, claro que a gente sabe que o modelo é mais complexo. E isso não é uma questão de sim ou não, descentralizado ou não descentralizado. O que nós vamos ter são, vamos dizer assim, aspectos que são descentralizados, até eu chegar num trial que é completamente descentralizado, quer dizer, o próprio paciente fica sabendo, é convidado virtualmente, ele fica sabendo do trial por um convite, ele consente em receber mais informações e ser convidado, ele mesmo se auto-randomiza no estudo, sob orientação, lógico, e ele recebe as medicações na sua casa e faz o segmento de forma totalmente virtual.
ou seja, ele praticamente nunca vai no centro de pesquisa, somente se ele tiver algum evento adverso, algo que necessite atendimento direto. E, óbvio, ele tem o suporte virtual 24/7. O estudo centralizado é o modelo tradicional, como a gente conhece, e o que vai acontecer muito, já está acontecendo, são modelos híbridos, onde eu tenho ambas as situações acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, alguns procedimentos menos complexos são feitos de forma virtual, por exemplo, em vez do paciente ir num centro fazer um eletrocardiograma, eu posso usar um teleeletrocardiograma, eu posso medir a pressão em casa, ele pode completar questionários de qualidade de vida diretamente, sem ter que ir no centro, e outros procedimentos ele teria que ou ir num centro, fazer uma tomografia, por exemplo, um CAT, obviamente isso é necessário, se isso for necessário, ou nós vamos ver algumas outras alternativas disso, por exemplo, como clínicas móveis, mobile clinical trial sites. E claro, quando eu tenho uma terapia complexa, né, uma terapia celular, uma terapia gênica, precisa ser administrada em ambiente hospitalar, lógico que aí, obviamente, o estudo não vai poder ser descentralizado. Mas essa questão da descentralização também pode nos ajudar, como nós vimos, além do arrolamento de pacientes, dos procedimentos na casa dos pacientes, o gerenciamento do estudo, a coordenação do estudo também poderia ser virtual. E essa coordenação eu poderia ter o investigador digital, eu poderia ter a monitoria remota, né? Mesmo que eu tenha ainda centros de pesquisa no estudo descentralizado, eventualmente, por exemplo, num estudo híbrido, onde algumas visitas são presenciais e outras são virtuais, eu poderia fazer toda a monitoria, treinamento, meetings e suporte também de uma forma virtual e facilitar. Com isso, eu permitiria maior participação de países, centros, e, obviamente, o custo seria muito mais reduzido, né? Uma outra mudança de paradigma importante dentro da pesquisa clínica é a questão de, vejam, quem é o ator mais importante no estudo descentralizado é o participante. Eu não vou, obviamente, ler esse slide poluído e complicado, aqui tem várias letrinhas pequenininhas, mas é só para mostrar para vocês que, na verdade, ao invés, melhor dizendo, do participante ter que se adaptar aos procedimentos do estudo, que é como acontece hoje, a gente desenha o estudo e o participante que se vire para nos acompanhar. O que acontece no estudo descentralizado é os procedimentos se adaptam à comodidade e ao conforto do participante. Então, tudo em relação às visitas, ao envio da medicação do estudo, a interação com investigadores, consentimento, tudo é adaptado para facilitar a vida do paciente, que é uma mudança importante de paradigma, porque o paciente, ou melhor, até dizendo o participante, talvez seja o termo mais correto atualmente, né? Nem todos são pacientes em estudos, a gente precisa adaptar e colocar o participante no centro da pesquisa. Uma outra forma que eu posso fazer em modelos híbridos, né, para evitar o desconforto de viagens de longas distâncias, é pedir para o paciente, ou ir de encontro até onde o paciente está, né? Se Moisés não vai à montanha, a montanha vai até Moisés. Fazendo essa brincadeira, mas são as Mobile Trial Units, onde eu posso ter um centro de pesquisa móvel e que facilita muito também aquelas coletas, entrevistas e procedimentos que não são fáceis de fazer de forma virtual. Novamente, alguns procedimentos é impossível fazer também de uma forma móvel como essa, e eu vou precisar que o paciente vá até um hospital, um centro acadêmico completo. Mas para muitas situações, eu poderia usar esse modelo, né? Tem uma série de vantagens, né? Primeiro, a gente pode melhorar a representatividade de pacientes, fica mais fácil pacientes entrarem no estudo, os procedimentos de consentimento são mais fáceis, os custos tendem a ser muito menores, né? E também, hoje em dia, existem modelos onde, como o paciente, ou participante, melhor dizendo novamente, que vai estar no centro, tudo é adaptado para esse participante. Então, o participante participa, né? O paciente participa do desenho do estudo, de sugestões sobre a condução e mesmo da interpretação dos resultados, que é um paradigma, uma mudança de paradigma importante. Usando esse modelo, a gente espera ter um recrutamento muito maior, né? Eu tenho um exemplo de um estudo descentralizado que eu estou, nesse momento, iniciando em prevenção de ciência cardíaca, e eu conversei com um colega da Dinamarca, né?
E ele rapidamente olhou o database de pacientes registrados, quantos seriam elegíveis para o estudo. Ele falou, olha, hoje aqui eu tenho 53 mil pessoas que eu consigo atingir diretamente no seu estudo. Ou seja, em 30 segundos ele identificou 53 mil pacientes para um estudo. Então, vejam que isso pode tornar o recrutamento em níveis muito maiores do que a gente tem hoje. Retenção do participante, né? Muitas vezes o participante tem perda de segmento ou desiste do estudo, tira o consentimento, porque é muito difícil para ele participar. Agora, se a gente facilitar a vida dele, aumentando, né, obviamente, o conforto deles, isso e a conveniência, isso vai melhorar. E também isso pode ter um impacto na diversidade, porque a gente torna mais democrática a possibilidade das pessoas entrarem em estudos. Uma outra forma também que a gente pode inovar em pesquisa clínica é utilizando dados de rotina, por exemplo, não só para identificar os participantes, mas também para fazer a captura dos desfechos, porque muitas vezes eu não preciso colocar toda uma nova coleta de dados complexa e ter que monitorar isso. Se eu tenho dados de rotina de boa qualidade, que podem ser até avaliados por Central Statistical Monitoring e outras técnicas, eu poderia utilizá-los para identificar os desfechos do estudo e praticamente seguir o paciente de uma forma virtual. Isso foi feito em 2 estudos grandes, recentes, em hipertensão. Por exemplo, o Diuretic Comparison Project, comparando clortalidona e clortiazida, que randomizou 13.500 pacientes nos Estados Unidos, e um estudo muito impressionante chamado Time Study, conduzido pela minha amiga Aisla Mackenzie e meu amigo Tom McDonald, e o Neil Poulter, também grande amigo aqui do Reino Unido, que randomizou 21 mil doentes usando dados de rotina de uma forma muito eficiente. Ou seja, é possível fazer mega trials, publicados no New England e no Lancet, que dão respostas muito interessantes utilizando dados de rotina. Nós estamos tentando fazer esse modelo, né, para a gente fechar essa apresentação aqui no Brasil. Muitos colegas aí de Minas participam do Evolve-MI, que existe um modelo híbrido. Esse é um estudo comparando o Evolucumab com rotina em pacientes com síndrome coronária aguda, ou seja, o uso agudo do Evolucumab para reduzir eventos totais, eventos cardiovasculares maiores totais, e boa parte do estudo é feita de forma descentralizada e híbrida, né? Esse estudo envolve, além aqui do Brasil, Estados Unidos e Suécia. Ou seja, pessoal, uma série de inovações que podem nos ajudar a conduzir estudos de uma forma mais eficiente. Muito obrigado pela atenção de todos. Olha, então para hoje, pessoal, o que eu gostaria de fazer e passar para vocês, quando a gente fala em termos de aprendizado de máquina e inteligência artificial, já escutamos muito sobre isso. Então, a partir do meu ponto de vista, o que nós temos feito no nosso centro, porque é uma área ainda muito pouco definida, né? Aprendizado de máquina vai ter impacto sobre tomada de decisão clínica, registros dos pacientes, estudos epidemiológicos, várias coisas diferentes. E o que nós estamos fazendo aqui no nosso centro é um pouquinho diferente, mas que eu gosto de pensar que seria mais relacionado ao futuro da cardiologia, são simulações, né, para previsão de do desfecho de alguns pacientes especificamente. Então, a ideia é ver se a gente pode pegar a informação pré-operatória, sendo imagem, outras informações diagnósticas, conseguir prever qual procedimento específico vai ser melhor para um paciente específico. Obviamente, é uma coisa um pouco complicada, mas eu acho que é uma coisa que todo mundo concorda sobre a sua importância. Então, o que nós realmente começamos a fazer, o que nós estamos trabalhando muito em várias áreas de doença cardiovascular, mas o principal é a regurgitação de válvula mitral, que eu acho que todo mundo na plateia conhece muito bem, principalmente os resultados da regurgitação mitral isquêmica. A maior parte de vocês sabem que essa é uma doença fatal, já foi vista, já foi tratada com alguns tratamentos bem razoáveis, aí, com bons resultados, com reparo, né? A aneloplastia, que não foi muito divulgada, mas hoje nós temos algumas técnicas minimamente invasivas, como o Mitra Clip, que tem dado resultados muito bons, mas o problema com o MitraClip é qual método de reparo é melhor, como otimizar o procedimento e com relação aos resultados de longo prazo. Então, atualmente, várias dessas coisas são feitas de forma muito heurística. O que nós realmente temos que fazer é acrescentar essas previsões
de simulação de previsão, e vamos ver aonde que o aprendizado de máquina entra nisso. Mas a principal coisa que eu quero enfatizar para você é que nós temos que especificar isso para cada paciente, né? Imagem pré-operatória, como padrão de tratamento, e temos que tentar prever o estado da válvula mitral, toda a função da válvula mitral pós TRI, que é o reparo borda a borda transcutâneo. Muitas coisas participam disso, que é a geometria de folhetos, a alteração de deformação, estresse focal e o remodelamento do braço. Esses parâmetros, na verdade, são muito comuns em praticamente toda a área da cardiologia que eu conheço. Então, eu vou apresentar para vocês um procedimento específico, mas isso também é verdade para várias outras áreas. Então, nós começamos com a ecocardiografia transesofegiana, que é uma reconstrução tridimensional, e muito do que nós temos fazer hoje é baseado em tecnologia de imagem, que melhorou substancialmente ao ponto que nós conseguimos fazer uma reconstrução também, essa aqui que é impressionante. O desafio é o que a gente faz com isso. A imagem é maravilhosa, a gente pode incluir algumas informações, mas há limitações dessas imagens. Primeiro, nós temos uma zona de coortação incompleta, não há estrutura cordal específica para o paciente, e nem propriedades materiais específicas para cada paciente. E sem isso, a gente não consegue fazer um modelamento. Ao longo dos anos, nós criamos a técnica de estimativa não invasiva da pressão, também estimamos estruturas das cordas para o coração humano. E aqueles de vocês interessados podem mandar e-mail para mim. Nós vamos pegar imagens tridimensionais com esses modelos, pegamos algumas superfícies, nós vamos desenvolver essas técnicas com a válvula mitral aberta, a computação, e nós vamos medir isso de forma mais precisa. Como vocês podem ver aqui nesse corte transversal, utilizamos para várias coisas. Por exemplo, por que alguns pacientes vão passar por essa cooptação, zona de cooptação maior, pacientes com essa zona de cooptação maior têm maior incidência de recidiva, e muito disso tem a ver com o fato de que há muita sobreposição, e aqui outras coisas também que eu não vou ter tempo de falar, infelizmente, para vocês, mas foi publicado ano passado. E agora, para pegar coisas que a gente não consegue medir, até uma das grandes vantagens de método de simulação, é que a gente consegue integrar a informação de outras fontes, incluindo aqui as estruturas cordais do braço humano, e aqui nós temos modelos onde fazemos análise estocástica, fazemos reconstrução tridimensional, e aqui nós vamos ter todos esses procedimentos, mas a ideia mesmo é que só porque você consegue medir alguma coisa na clínica, não significa que você vai conseguir fazer isso através de outras fontes também. Aqui é o exemplo da simulação que a gente consegue fazer com essa tecnologia. Essas linhas aqui representam as cordas tendíneas que nós desenvolvemos, aquelas estruturas de suporte, e com isso nós conseguimos fazer simulações preditivas. Agora, para dar uma ideia de vocês de como nós conseguimos fazer isso, agora nós estamos vendo aqui uma visão atrial da válvula mitral, e aqui isso representa o erro entre o nosso modelo preditivo, e podemos ver aqui como fica quando fechamos. Nós podemos ter essa calibração pré-operatória, mas no pós-operatório, após o clipe ser colocado. E aqui nós estamos tendo a predição pós-operatória, aqui nós temos o alvo, né, a meta, tudo isso aqui nós podemos ver aqui que está bastante compatível, ou seja, nós conseguimos prever muito bem aqui como vai ser a válvula após o clipe. Uma coisa que é realmente muito interessante, principalmente do lado clínico aqui, não apenas o que acontece quando você coloca o clipe, mas o que acontece depois, um mês depois. Essa é a grande questão. E agora nós estamos aqui acompanhando dados de 3 meses, nós temos esses dados pela Universidade do Texas em Austin, e podemos ver diferenças aqui no clipe, aonde o clipe vai produzir. Aqui nós temos diferenças, o clipe reproduz por toda essa plasticidade, a válvula vai continuar a se remodelar na presença do clipe 3 meses depois.
Então, para resumir essa primeira parte da apresentação, nós podemos fazer geometria pós-reparo, e essa informação toda pode passar por previsão, pode ser prevista. Nós temos informação de média da população e podemos ajustar as propriedades de cordas para ter previsões precisas no futuro. Nós vamos integrar isso a modelos de todo o ventrículo esquerdo, porque nós estamos interessados nos fatores críticos que acontece aí no infarto. And what happens in leaf remodeling. Now, here's the next issue. So you would see at this point, you would think. Pois é, então até aqui você pensa, está tudo maravilhoso, a gente pega o modelo, utiliza tudo isso aí, maravilha, não tem nenhum desafio, não tem alguma dificuldade? Por que a gente precisa de uma abordagem nova? Olha, simulações de tratamento clínico, do planejamento de tratamento clínico, tem gente que já tem estudado outras coisas também em outras áreas da cardiologia. A ideia é que tem que ser rápido, né? Ou seja, tem que produzir uma previsão rápida para vários cenários clínicos, tem que ser precisa também e tem que ser detalhada também. Em outras palavras, não pode te dar só uma medição meio aproximada do que está acontecendo, não. As simulações de elementos finitos são muito robustas, são precisas, versáteis, mas são muito lentas. E mesmo que você faça algo, né, que seja essa técnica que chama Reduced Order Models, ou modelos de ordem reduzida, onde você tenta simplificar o modelo na tentativa de adotar uma metodologia que permita essa simplificação, ainda assim você acaba tendo dados que a gente não consegue utilizar. Então, o que a gente fez foi fazer o seguinte, utilizar redes neurais. Agora, redes neurais, elas, de uma maneira são bastante especiais. A maioria de vocês já conhece, né, gente, como funciona uma rede neural. As redes neurais, a propósito, não são novidade nenhuma, já existem há várias décadas. Você tem uma camada aqui de entrada de dados, em que você tem ali uma quantidade X que entra ali no sistema, com isso você consegue, né, cada nó aqui vai ter uma ponderação e um viés, tem uma função de transferência também, e você pode aplicar essa função de transferência aqui e basicamente você consegue somar todos os efeitos dessas interconexões de todas essas ponderações para conseguir chegar no resultado Y. E o que isso aqui é, né, quando a gente observa isso aqui, é o quê? Isso é um aproximador universal de funções, ou seja, eu não sei o que é aqui, mas tem um dado de entrada, vai ter um dado de saída, e se eu treinar essa rede, eu consigo reproduzir esses resultados e para qualquer X a gente vai conseguir descobrir qual vai ser o Y. Em essência, é basicamente isso que faz uma rede neural. E o treinamento, evidentemente, exige, né, a utilização de métodos matemáticos, né, quantificação retrógrada também, que é aquela forma que eu mostrei ali, que são super avançados. Então, o que nós fizemos foi o seguinte, nós utilizamos esse método para poder conseguir substituir o método tradicional de elementos finitos, utilizando, entretanto, as mesmas malhas de geometrias, e o que nós mostramos aqui, vou compartilhar com vocês, isso aqui, gente, é um modelo de ventrículo. E pensa bem, né, quando você tem aqui, né, são 540 nós, é o número de elementos, né, 540 nós, cerca de 1.553 elementos. E aqui nós temos, né, basicamente um modelo bastante clássico e simples. Nós passamos para ele, então, o quê? Direções ali com relação às figuras neurais bastante realistas, né, não de um paciente, mas pelo menos uma aproximação daquilo que observamos nos pacientes. E a forma como ele funciona é a seguinte. E talvez isso aqui fuja um pouco, né, do escopo dessa apresentação, que deveria ser uma apresentação curta, mas você coloca dados como pressão e a quantidade também de tensão ali presente. O método aprende quais são os deslocamentos correspondentes que ocorrem em cada um dos nós, passa para uma árvore decisória e aí, então, ele basicamente define aonde que deveria ser colocada, né, a válvula. Então, aqui nesse caso, é dessa maneira que funciona. Você tem ali uma função de objetivo, que está aqui colocada, você quer colocar ali um ponto de mínimo, você calcula o gradiente, primeiro você começa, né, colocando dados ali aleatoriamente, até conseguir chegar naquele dado que vai representar o resultado mais baixo. Basicamente é assim que funciona. E esse aqui é um método, digamos, mais tradicional de fazer esse exercício. Aqueles de vocês que tiverem interesse nesse assunto, nós temos aqui uma arquitetura de rede com apenas 3 câmaras ocultas, 1.024 neurônios por camada, os algoritmos de otimização também, uma série de técnicas que são aplicadas nesse processo para se acelerar o treinamento da função. Utilizamos o hardware aqui, né, essa GPU 3 NVIDIA A100, e o tempo de treinamento é mais ou menos 1 dia e meio a 36 horas. O truque, entretanto, né, a forma como você treina a função é que você não vai treinar ela apenas utilizando um único ponto no ciclo cardíaco. A gente treina esse modelo utilizando todo o ciclo cardíaco para levar em consideração toda a faixa fisiológica dos ciclos cardíacos. E o que nós temos é pressão, volume e aqui a tensão
E nós fazemos esse treinamento aqui, então, ao longo de 15 pontos diferentes. E quando esse treinamento acontece, ou depois de concluir o treinamento, você consegue prever quais serão ali os ciclos pressóricos em toda a faixa fisiológica da atividade cardíaca, a partir desses 15 pontos. E a propósito, gente, ela consegue fazer ali uma avaliação de pressões e volumes em cerca de 300 milissegundos, ou seja, 3/10 de segundo, é incrivelmente rápido. E nós também temos, nessa avaliação, a gente faz a verificação em relação claro, né, a rede de elementos finitos, né, para fazer a comparação, e ela é realmente bastante precisa. Ela produz esse tipo de gráfico aqui. Ela produz uma imagem tridimensional em que você vê o coração meio que se torcendo em função da estrutura fibrosa, ou seja, leva apenas 300 milissegundos, enquanto que no método tradicional de elementos finitos, para esse mesmo problema, ele leva mais ou menos 10 minutos para dar uma solução. Então, a gente começa a ver agora a velocidade, não é, que esse tipo de método nos oferece. Bom, para onde que isso pode nos levar? Primeiro, né, a gente pode começar a trabalhar com dados específicos de cada paciente individual, para poder avaliar, né, as possíveis evoluções do paciente. Se o paciente, por exemplo, se há questões tocantes à contratilidade, e nós temos esses modelos, por exemplo, de ventrículo esquerdo e válvula mitral, né, que nós temos trabalhado, inclusive, que é num caso pré-infarto do miocárdio. Ali a abertura e a presença de regurgitação, e nós agora estamos passando para a produção de modelos e simulações tridimensionais reais. Então, para resumir, o modelo resolve, basicamente, essas equações subjacentes de maneira muito mais direta. O processo de treinamento não se baseia na execução de qualquer simulação por elementos finitos e não existe também a inclusão de nenhum dado experimental, a não ser a geometria. O modelo é treinado para poder levar em consideração toda a faixa funcional e apenas uma única vez. E a partir daí você consegue prever tudo o que vai ocorrer dali para frente com pouquíssimo tempo. E depois do modelo estar treinado, ele pode produzir resultados para qualquer relação dessas de pressão e volume. Eu queria com isso agradecer o pessoal do NIH pelo financiamento, o pessoal que me ajudou também a fazer essa pesquisa toda, e os nossos colaboradores da Universidade da Pensilvânia e aqui também da Escola de Medicina Dell. Queria agradecer a todos vocês também pelo seu tempo, pela sua atenção. É um prazer estar aqui e uma honra encerrar um congresso com um tema que não tem tanta imagem de Atlas. Para mim, eu ouvi inglês e latim e grego aqui, porque como eu sou da área de filosofia e de psicologia, realmente é sempre muito interessante saber como que o conhecimento tem as suas vertentes. E quando a gente vai ao médico, a gente não imagina o quanto que vocês estudaram para que o nosso coração continue batendo. Então, falo com muita alegria e vou dividir a minha palestra em 3 momentos. O primeiro momento, como fez o Dr. George Rogers, ele falou que o passado é o prólogo. Na ética, não tem jeito de falar do presente, senão falando do passado. Aí eu chamei de ética sempre. E vou trazer algumas definições, porque a definição, como o próprio termo diz, é o que põe fim, é o que definir, é o que dá fim ao conceito, é o que delimita, é o que põe limite ao conceito. E como o tema é absolutamente amplo, é fundamental que a gente saiba de que ética que nós estamos falando e como que eu defini esse conceito. Segundo tópico, vou trazer a situação da ética hoje, que é de crise ética na minha leitura. E o mais difícil, falar das perspectivas futuras da ética, uma vez que eu não tenho bola de cristal, mas podemos ver o futuro a partir do lugar onde nós estamos. Então, pensando na ética hoje, primeiro, o que é ética? Ética é uma reflexão sobre o que convém. Eu não vim falar de ética para definir o que é ético para vocês. Ética, como dizia o Kant, filósofo Kant, ao dizer da filosofia, ele dizia que não se pode ensinar filosofia, pode-se apenas ensinar a filosofar. E ética você não ensina, você ensina a pessoa a pensar sobre o que é certo. E, além de pensar, ter o sentimento do certo, o sentimento do que é correto. Então a ética é uma reflexão, inclusive, sobre as emoções, para que haja o sentimento do certo. O que define a psicopatia na psiquiatria é a ausência de afetividade, o que impede a pessoa de ter a mínima consideração pelo outro. Então é uma reflexão. Então é um privilégio estar aqui promovendo essa reflexão e teremos tempo também
para que a gente compartilhe aí os pensamentos de vocês. Fundamento da ética é a liberdade. Se não houver este fundamento, não há diálogo. Eu vou impor a ética para uma pessoa e não vou aceitar a concepção que ela tenha do que é certo. Então, tem que haver a liberdade para que a gente possa dialogar e ver se a reflexão está correta, se ela tem base, se ela é lógica. Há duas dimensões da ética, a individual e a social, que geram os dois objetos da ética, a conduta do indivíduo e o costume social. Quando eu era jovem, o primeiro livro de ética que eu estudei definia a ética como a ciência da moral. Ou seja, o objeto da ética era a moral, os costumes sociais. Mores, em latim, em português também, significa costumes. Então, se estudavam os costumes. E hoje não há como se estudar o costume num grupo social, porque no congresso de cardiologia há costumes muito diferentes de um congresso de ciências sociais, onde um sociólogo jamais viria aqui de terno e gravata. Então, há uma diferença de costumes e o foco da ética hoje se volta muito mais para o objeto conduta e tem uma tônica muito mais individual, no sentido da pessoa pensar a sua liberdade, a busca da sua autorrealização. A finalidade da ética não pode ser outra senão a felicidade. E quem disse isso, ou não, o passado é o prólogo, foi justamente Aristóteles, em Ética Nicômaco, e é óbvio, se eu tenho que refletir sobre o que convém, é para que eu seja feliz. E vamos ver no decorrer da palestra que para eu ser feliz, é muito melhor que as pessoas que estejam à minha volta também estejam felizes. A melhor forma de um casamento dar certo é fazer o seu parceiro ou a sua parceira querer ficar com você. Então não há prova de maior egoísmo do que querer tratar bem um cônjuge para que ela ou ele não crie problemas para você querer voltar para casa. Então não há dicotomia entre egoísmo e altruísmo se você considerar que eu dependo do outro para minha realização. E o que seria de nós se não fosse a coletividade? Então nós já antecipamos aqui com essa definição que não há como a gente separar a dimensão, os dois lados da moeda em tudo. O indivíduo e a sociedade, a conduta e o costume, porque o costume não é nada mais do que a repetição das condutas individuais. Por exemplo, o costume de pontualidade, ele é reflexo do comportamento pontual dos membros de uma coletividade, principalmente dos seus líderes. Então não há como separar a conduta individual do costume, como não há como separar também as visões de mundo, que muitas vezes são polarizadas. E quando a gente estuda teorias éticas, nós vamos perceber que há duas grandes abordagens dicotômicas, uma chamada deontológica, que é uma ética do dever, do princípio, que é a que no Brasil é a que nos é ensinada principalmente por causa da nossa tradição religiosa cristã, e uma outra ética que é a teleológica, de onde advém a concepção utilitarista mais comum na América do Norte e nos Estados Unidos, que brigam entre si. Eu prefiro uma terceira abordagem que integra essas duas dimensões, e eu vou falar um pouco dessas abordagens. A abordagem, então, deontológica, que é a ética normativa, a ética do princípio, ela pressupõe: faça o certo, não olhe para quem. Faça o certo independentemente das consequências. Por isso é que no gráfico ali do slide, o que determina a conduta da pessoa é o princípio ético. Justiça, vida, amor, independentemente das consequências dessa conduta. Então, os resultados ali estão entre parênteses. Eles não são considerados. Então, você tem, por exemplo, uma gravidez de altíssimo risco para a grávida, para a mãe grávida, mas o princípio ético em favor da vida interdita a retirada daquele feto ou um aborto, porque o princípio da vida é superior a qualquer consequência, que seja inclusive a morte da parturiente.
Então, uma ética normativa, que geralmente está ligada a uma ética das religiões, ela é universal, ela não é relativa em relação às circunstâncias. Uma outra abordagem, que para a primeira é considerada antiética, né, é uma abordagem teleológica. Telos quer dizer fim. Então, o que determina a conduta são os fins. E a conduta será boa, será ética, será conveniente, se o resultado dessa conduta promover o bem. Então, você tem que ter um cálculo do futuro para saber se aquela conduta produzirá resultados. Um dos pais da ética teleológica, muito mal compreendido, foi Nicolau Maquiavel. Maquiavel disse que na política, como você está administrando um Estado, portanto, o destino de várias pessoas, você teria que olhar o melhor para o maior número de pessoas e não o melhor em si. Porque se você praticar o bem por praticar o bem, você pode gerar um prejuízo muito grande que vai tornar este bem um mal. Então, por exemplo, seria muito justo que todos os médicos tivessem um piso salarial de pelo menos R$50 mil. Eu acho justíssimo, vocês não concordam? Né? Porque o investimento que vocês fazem na formação, 6 anos, mais os estudos para passar na residência, porque isso também tem que entrar nas noites de férias de vocês, mais as residências, as especializações, ganhar R$40 por uma consulta é menos do que uma manicure para fazer unha. Então, é justo, estou usando o argumento deontológico, que todos os médicos ganhem 50 mil e que todas as enfermeiras ganhem 10 mil reais. Só que se isso for determinado na caneta, a consequência será que muitos hospitais públicos irão fechar e haverá uma falência dos órgãos públicos. Então, geralmente é assim que é fácil de entender. Se eu estou na oposição, a minha ética será deontológica, porque eu vou afirmar o valor. E se eu sou governo, eu tenho que administrar a responsabilidade das consequências, e aí eu fico um pouco mais conservador. Então, o que Maquiavel traz, né, na sua origem, no início do século XVI, é que os resultados devem ser levados em consideração. Você não pode, ao tomar uma conduta, menosprezar o poder do resultado. E ele fala, o que seria um absurdo para a ética deontológica, que a crueldade pode ser boa ou má. A crueldade má é aquela que gera benefícios futuros para o maior número de pessoas, ou seja, para o povo. E a crueldade má é aquela que gera benefícios e você tem que recorrer a outras crueldades. Então, até a crueldade pode ser boa. Então, essa ética se torna completamente relativa. Ela não tem assim, um critério universal. Tá? E a gente tem que fazer o cenário do futuro, por isso é que o tema deste congresso é tão importante para que a gente acerte na conduta. Existe uma terceira abordagem, né, que é da ética integrada, mais rara, porque exige que as pessoas abstraiam um pouco e vejam que, ao pesquisar um elefante, alguns estudam a tromba, outros estudam o rabo, mas o elefante é um só. Ao olhar para uma moeda, tem a cara e tem a coroa, mas a moeda é uma só. E não há contradição entre a ética da convicção deontológica e uma ética dos resultados. Porque se você está buscando o que é bom, que é o objeto da ética, você vai ter que refletir, conceito da ética, sobre os princípios que estão sendo violados e respeitados ao se eleger uma conduta como correta e as prováveis consequências dessas condutas. Então, isso é uma coisa que tem que se pensar. Quer dizer, a ética, então, não é o certo, é isso. A ética é reflexão. E quanto mais pessoas conversarem, maior será o acerto de uma decisão correta que produza o bem. Passando para o segundo tópico. O contexto em que vivemos hoje, antes de eu falar um pouco da ética hoje. É um contexto de absoluta incerteza. Isso já era claro para todos,
E a pandemia veio confirmar que realmente a previsão do futuro é algo arriscado. Então, falar de futuro é uma aposta, porque pode acontecer uma nova pandemia e todos os nossos planejamentos serem rasgados como foram há 3 anos atrás. Então, o futuro é cada vez menos previsível. Segundo aspecto, a desmaterialização, muito bem representada nas palestras que me antecederam. Você já não precisa do dado material. Você pode ter um dado coletado num sistema. Os prontuários eletrônicos são uma fonte de pesquisa que qualquer pesquisador ficaria fascinado por ter acesso a esses dados e analisá-los em conjunto. Porque ali você tem a história do paciente, você tem tudo, e poderia fazer uma pesquisa, cada um num país, com os dados de prontuários bem preenchidos, né, e com rigor. Então há uma desmaterialização. Hoje a biblioteca não é mais aquela enciclopédia que nossos pais compravam, é o seu celular, que te dá acesso a tudo imediatamente, até a museus. Né? Visitar um museu pela internet é a coisa mais fabulosa que existe. O Crepúsculo do Dever. Peguei emprestado aqui o título de um livro do Gilles Lipovetsky, um filósofo atual, né, excelente filósofo, dizendo que não há mais nenhuma força a ideia de que eu tenho um dever para com. O que há é uma primazia do direito. Eu tenho o meu direito e reclamo se um carro para em fila dupla, mas no quarteirão seguinte eu paro em fila dupla para o meu filho sair da escola e entrar, mas é só um minutinho. Então há realmente um crepúsculo do dever na cultura pós-moderna. Um outro livro do Lipovetsky, O Império do Efêmero. Vivemos uma cultura em que tudo é efêmero. Até a música que faz sucesso, amanhã ela deixa de ser e você nem lembra do artista. Aquilo que é importante, os nossos papers são efêmeros. Outro dia eu descobri que o currículo, basta você guardar a comprovação de somente os últimos 5 anos, porque depois não interessa mais. E se você fizer uma pesquisa citando artigos muito antigos, o seu artigo nunca vai ser aprovado em uma publicação. Eu já tive artigo recusado porque eu citei filósofos gregos, filósofos medievais e filósofos modernos, e infelizmente ele achou que a minha bibliografia estava muito antiga. E perdi a chance daquela revista publicar o meu paper, mandei para outra, claro, foi aceito. Né? A verdade é uma narrativa. Não existe mais verdade. Uma palavra eleita, né, pelo dicionário inglês, alguns anos atrás, a palavra do ano foi pós-verdade. Então, o que é o real? Tudo o que é sólido desmancha no ar. Um outro livro, hoje eu estou lembrando dos livros. Né? Não há o real. O real, a pessoa nasce com pênis, ela é homem. Não, ela não é homem, ela é um ser, ela vai decidir se é homem segundo a narrativa dela. Ou seja, a narrativa é mais importante do que o real. Né? Não existe o crime, existe a narrativa do crime. Eu não roubei, disseram que eu roubei. Então, vale a narrativa, e a narrativa hegemônica, ela ganha espaço. Então, a realidade derreteu. A mídia é exponencial, e é uma coisa espetacular. Né? Outro dia, uma amiga minha estava se gabando de ter 539 mil seguidoras no Instagram, e falou assim que ela era um fenômeno. Assim, é mesmo, né? 539 mil. Aí um colega meu que tem um filho adolescente falou, pois o meu filho segue no YouTube e no Instagram pessoas de 14, 15 anos que têm 25 milhões de seguidores. O menino tem 14 anos e ensina a construir bloquinhos lá no jogo, explica. Até quem abre o álbum de figurinha da Copa e cria um canal consegue ter mais seguidores do que 539 mil e consegue monetizar isso. E com 18 anos ele nunca vai querer fazer medicina para ganhar a bolsa que vocês ganharam na residência. E a polarização é esse dogmatismo radical que impede que visões diferentes da verdade dialoguem entre si.
Então, a conclusão é que nós vivemos uma crise ética, que compromete a reflexão sobre o que é bom, porque o espaço de reflexão é um espaço de guerra, compromete a liberdade, porque ela é o tempo todo combatida pela força de quem é mais poderoso, compromete a inevitável integração do indivíduo com o coletivo, compromete a busca da felicidade como a meta do ser humano e a meta da cultura. A cultura existe para promover a maior facilidade de convivência. Nós nos criamos e criamos regras para a gente conviver bem. E vemos que há um mal-estar da civilização. E compromete a hegemonia da visão da abordagem integrada de ética, uma vez que as pessoas consideram um absurdo você pensar na consequência e consideram ingênuo você pensar só no valor e não conseguem ver as duas coisas ao mesmo tempo. Então a situação atual é de crise da ética como reflexão sobre o que é bom. Ética amanhã. Há uma música no Brasil em que o Renato Russo, da Legião Urbana, dizia: o futuro não é mais como era antigamente. Não tem como eu falar que o futuro era como eu pensava o futuro. O simples fato da gente ter o uso de máquinas nas intervenções cirúrgicas, a inteligência artificial, né, toda a evolução das imagens, né, que foi muito bem apresentado aqui anteriormente, é impossível a gente prever o futuro com os dados de hoje. Mas o futuro não existe, a não ser na consideração que o presente lhe dá. Então, essa que é a ideia que eu vou apresentar aqui. E a ideia-chave é a seguinte: se nós não refletirmos de forma lógica, profunda e coerente, não há futuro para a ética. Então, a reflexão, como essa oportunidade, né, de um evento de 3 dias, 4, né, quinta, sexta e sábado, 3 dias, da gente refletir, é básica para que a gente possa pensar o que é bom. E ao pensar o que é bom, nós temos que raciocinar e concluir algumas premissas. Que o indivíduo é uma abstração. Não existe indivíduo sem a coletividade. Segundo, é o real que falsifica as narrativas. E o real existe. Tá? Assim, o em si existe. Não adianta eu falar que tudo é produção da minha cabeça. Na faculdade eu li um livro que se chamava A Construção Social da Realidade. Muito lido por toda a esquerda, por todos os sociólogos. Um equívoco. Você não constrói socialmente a realidade. Você constrói a sua ideia da realidade. A realidade está lá. O corpo humano é o corpo humano. O que eu digo dele, eu construo pela ciência ou ou outras formas não científicas de conhecimento. E, como diria o Karl Popper, é o real que falsifica. Então, quando a minha pesquisa dá certo, eu não cheguei à verdade. Eu simplesmente não consegui falsificar a minha ideia. Então, ela deve ser verdade. Essa é uma humildade que todo cientista deve ter, porque há uma probabilidade de eu estar certo, o que me abre a perspectiva para rever a minha ideia. A visão de equipe corrige as visões parciais. A tecnologia digital é uma aliada, não podemos demonizá-la, e ela facilita em muito todos os procedimentos e todas as pesquisas. E direito e dever caminham juntos, não tem como a gente achar que o dever pode ser menos importante. Então, o propósito da ética é a felicidade. Para ser feliz é necessário pensar corretamente. Para pensar corretamente é necessário aprender a pensar. Para aprender a pensar é necessário promover o ambiente adequado para essa reflexão, tanto a respeito do conhecimento do mundo quanto a respeito de si mesmo, uma vez que a gente distorce a percepção da realidade. O conhecimento do mundo e o conhecimento de si mesmo são tarefas da educação. E sem uma educação de qualidade que informa e que ensina a pensar e como pensar, a perspectiva da ética no futuro é sombria. Se tivermos capacidade como essa de criar um ambiente em que a gente possa refletir, aí nós podemos dizer que nós vamos construir um mundo em que nós vamos pensar o que é bom e o que é conveniente, que é o propósito da ética,
por uma única finalidade, ser feliz, que exige fazer feliz. Então, eu me despeço de vocês e agradeço. Olá, muito obrigado, doutor Patrus, aí, pela excelente apresentação. Eu acho que o senhor fez realmente um resumo muito bom, resumindo aí, eu acho, a crise que estamos enfrentando aí no mundo da ética. E eu acho que, certamente, aqueles de nós aqui que trabalhamos com cardiologia, a gente tem muita dificuldade com essas questões associadas a como abordar essa grande variedade de visões do que é que promove a felicidade, o que é certo, o que é errado. Então, acho que o diagnóstico que o senhor fez é muito bom. Eu tive algumas ideias, ou até algumas perguntas aqui para o senhor. Eu acho que eu certamente agradeço muito da ideia e eu concordo que educação e conversa é uma coisa que, com certeza, esperamos que nos leve à direção correta na nossa reflexão sobre como melhor ajudar as pessoas a serem felizes. E eu acho que certamente é muito importante esse ponto que o senhor levanta, que nós não somos puramente indivíduos, mas nós funcionamos dentro de um contexto social. Eu acho que a minha pergunta, numa forma mais prática, seria como que o senhor nos vê realizando isso a longo prazo, dado que dada essa fragmentação da nossa tecnologia digital, ou seja, as pessoas obtendo informação de diferentes fontes. Eu acho que uma das queixas com relação à mídia social é que estamos todos aí presos no nosso próprio silozinho, nessa câmara de eco, sem expandir a nossa abordagem, não é? Como que nós podemos alcançar, fazer com que as pessoas instruídas pensem diferentemente? A gente enfrenta, por exemplo, durante a pandemia, pessoas precisando de tratamento, mas sem uma base ética, né? Tivemos já casos aqui nos Estados Unidos onde as pessoas exigiam serem tratados, por exemplo, se eu abriria mão do meu cão para tratar Covid. Então, eu acho que, em princípio, eu gosto dessa ideia, mas como é que o senhor vê aí essa questão de todo mundo participar da educação nessa mesma área? Muito obrigado pela pergunta. Eu vou responder em português. Não precisa de todos estarem no mesmo rumo para que a educação seja eficiente. É justamente o que falta à educação, que nós vivemos numa cultura, acredito que também na América, nos Estados Unidos da América, em que o ensino ele prioriza informação. Desde pequeno, a gente tem uma aprendizagem de um conteúdo enciclopédico. Eu tenho 3 filhas, a minha filha do meio é médica. Quando ela estava no primeiro período do curso de medicina, a minha caçula estava começando, um pouquinho antes do ensino médio, estudando uma prova de ciências. E minha filha disse, esse desenho que você está vendo no livro de biologia é o mesmo que eu estou estudando no segundo período de medicina. E ela pegou um atlas muito grosso, levou para a minha filha e falou, é a mesma coisa que você está aprendendo. Era alguma coisa sobre o sistema digestivo. Ou seja, uma criança de 13, 14 anos aprende o que um universitário estudante de medicina aprende. Em vez de ensinar essa criança, né, o que engorda e o que não engorda, o que ela faz quando ela ingere açúcar, o que ela faz quando ela não pratica exercício físico. Então o conhecimento ele vai para o cérebro, ele não vai para uma prática de vida. A saída, o como, seria políticas públicas que ensinassem a filosofar e ensinassem as pessoas a se conhecerem. Porque a única forma de transformação é eu não falar apenas para o cérebro, é eu falar também para o coração. Aliás, já que nós estamos num congresso de cardiologia,
vale lembrar que quando você decora um conteúdo, erroneamente a gente diz que a gente memoriza. Aliás, não é errôneo, é o significado atual. Mas a etimologia da palavra do decorar é saber de quer, que em inglês é saber by heart. Então, I know this music by heart. Eu não fiquei repetindo the lyrics of the music every time para aprender aquela música. Ela tocou meu coração e eu repito. Se a educação tocasse o coração e que se as pessoas tivessem a capacidade de reflexão, colocando-se como parte da reflexão, eu acho que nós teríamos a chance de ouvir as pessoas e não precisaríamos de ter um único rumo para a educação, nem de selecionar abordagens. Porque eu posso ouvir uma pessoa de uma ética deontológica, posso ouvir um consequencialista, e eu penso, e filtro aquilo que eu acho que eu devo pensar. Então não se deveria ensinar ciência, deveriam se formar cientistas. Não se deveria ensinar religião, deveriam se formar teólogos. E não se deveria ensinar filosofia nem ética, deveria se ensinar as pessoas a serem filósofos para pensar os problemas da vida e o que é certo, que é o campo da ética. Sim, eu acho que eu concordo com o senhor que esperamos que a educação e o ensino, ensinar as pessoas a pensar, seja uma coisa que vai nos estimular a entendermos melhor uns aos outros de forma mais completa. Eu acho que eu ainda, a partir da nossa experiência norte-americana, eu não tenho muita certeza se nós vamos chegar lá no futuro muito próximo, mas eu acho que parte, e eu acho que o senhor até mencionou isso também, que o real falsifica a narrativa, mas nós ainda estamos muito aí, certamente, na nossa cultura, pelo menos aqui nos Estados Unidos, estamos numa situação, à medida que o nosso Supremo aqui disse, num caso, que todo mundo tem o direito de definir sua própria realidade, não é? E eu acho que o desafio eu penso sobre a Trace Engel, o Trace Engelhardt, um famoso estudante de bioética aqui em Baylor, no Texas. Ele fala muito sobre o fracasso do projeto de iluminismo, a nossa incapacidade de chegar a algum tipo de moralidade através do raciocínio apenas. Então, eu acredito que a questão seja, dado as diferentes visões que as pessoas têm sobre o que é felicidade, novamente aí a nossa base enquanto médicos e a nossa experiência em comitês de ética, eu acho que o melhor que a gente conseguiria realizar, e até certo ponto isso é uma reflexão em si, mas eu acho que o melhor que nós poderíamos alcançar é o que as pessoas estão dispostas a acreditar ou aceitar, não é? Eu acho que a preocupação é se a gente vai algum dia ter alguma visão em comum do que é o bem, o que promove felicidade. Então, certamente eu aplaudo esse conceito de que a nossa reflexão, esperamos que melhore nossa ética no futuro, mas eu ainda estou muito preocupado se nós vamos um dia chegar lá, dada a situação atual que nós vivemos. Olha, tendo dito isso, eu gostaria de ouvir o Dr. Paulo Carmody, o Dr. Rogers e também o Michael Sachs com relação a algum conflito aí entre inteligência artificial e tecnologia, tecnologia do futuro e ética. Talvez antes aí do Dr. Rogers, eu gostaria de falar um pouquinho, um pouquinho em inglês, um pouquinho em português. Então, primeiro de tudo, gostaria de agradecer ao Texas Chapter da Academia Americana de Cardiologia por estarem aqui. E a Sociedade Mineira de Cardiologia por colocar essa finalização do congresso maravilhoso, realmente, excepcional, junto, para que todos nós pudéssemos participar. Infelizmente, eu não estou aí no Brasil, ou felizmente, sei lá, porque também é um momento importante na minha vida nessas semanas que eu estou passando aqui fora, mas eu fiquei realmente muito estimulado por todas as apresentações que foram feitas,
precisaria dar, assim, realmente, congratulations para cada um sobre os seus tópicos. E, evidentemente, que a última apresentação do Dr. Patrus, que é a que mais nos instiga, talvez, hoje, porque nós vivemos num ambiente muito complexo e talvez eu me atreva a dizer que isso tem sido gerado, em parte, pelas mídias sociais que deram a todo indivíduo uma voz, né? Todos nós agora podemos contar as nossas verdades. E me impressiona muito a confusão que se faz entre a opinião com o fato, né? A opinião de cada indivíduo com a verdade. As pessoas falam em as minhas verdades. Eu tenho muita dificuldade de entender isso, né? Eu tenho opiniões, muitas opiniões, mas a verdade, the truth is the fact, não é a minha opinião. A minha opinião é um pedaço como eu vejo o mundo, é a minha visão pessoal. Eu entendo que outras pessoas acreditem que as suas opiniões são fatos. Mas, tendo dito tudo isso, eu também fico muito intrigado com a questão que o Marco Túlio levantou, que é como que todas essas mudanças vão impactar na nossa ética, no nosso dia a dia. Como saber mais e enxergar mais vai nos levar a outras questões, a outros dilemas no dia a dia. E não sei se há como responder isso, né? A gente vai ter que, o futuro, como foi dito no início pela apresentação do Dr. Rogers, talvez seja uma das coisas mais difíceis de prever, é o futuro. Talvez eu queria ouvir dele um pouquinho o que pode mudar na medicina usando dois aspectos. Um impressiona talvez o fato da gente ter passado a enxergar tanta doença microvascular e tanta doença infiltrativa na prática médica, que era uma coisa que há poucos anos atrás não existia porque a gente não enxergava. Agora a gente tem uma nova verdade e que deve crescer muito ao longo dos anos. O que é isso? Existe tanta doença infiltrativa assim que a gente não estava enxergando? Existe tanta disfunção microvascular na prática médica que nós não estávamos enxergando até hoje? Dr. Rogers, what do you Dr. think? Rogers. Olha, eu concordo plenamente com o senhor. Eu acho que o paradigma continua a mudar e a nossa compreensão de doença vascular está mudando sempre, né? Eu acho que é uma combinação de coisas. Eu acho que isso move, o que muda esses paradigmas é que nós observamos o que está acontecendo com nossos pacientes e tratamos esses pacientes, mas à medida que à medida que nós começamos a sentir que estamos meio que perdendo o rumo, tem uma coisa faltando aí, tem uma coisa que não está se encaixando no nosso paradigma, e aí com as ferramentas que nós temos hoje, que nós desenvolvemos, em termos de um grande aumento na qualidade das imagens, possibilidade de analisar parede de artéria e observar a dinâmica de fluxo. Eu acho que isso nos dá hoje a capacidade de ter, não é, esses momentos de percepção que, sim, isso pode realmente representar um mecanismo. E isso é uma coisa que eu gostaria até de perguntar ao Dr. Sachs, Michael Sachs, a ideia dele com relação ao uso de inteligência artificial, porque eu acho que o aprendizado de máquina tem essa capacidade de avaliar padrões e por causa de vieses, nós não somos capazes de ver, não é? Agora, a máquina sem um viés, né, observando padrões e correlações, talvez consiga nos dar uma ideia muito melhor do que está realmente acontecendo. E levando essa ideia da verdade que o senhor levantou, será que essa correlação é verdadeira ou será que é uma conexão, algum mecanismo que seja, ou será que isso é uma combinação? Olha, eu gostaria de utilizar até um exemplo dos meus alunos de medicina quando eu leciono. Eu falo para eles, olha, é verdade que as pessoas que têm cabelo branco têm maior probabilidade de ter infarto. Então, se eu pintar meu cabelo de preto, será que isso reduz o meu risco de ter infarto? Não é? Bom, de qualquer forma, eu estaria interessado em ouvir a opinião do Dr. Michael Sachs aí.
Então, deixa eu dar um outro exemplo para você aí. Houve um grupo alguns anos atrás, eu estava trabalhando, e eles estavam avaliando imagens e pensando, será que a gente consegue determinar a patologia diretamente da imagem, sem nenhum modelo, só a treinar aí com centenas e centenas de bases de dados, e eles estavam procurando avaliando uma certa patologia, e eles descobriram que a coisa funciona, todo mundo ficou empolgadíssimo, até que um aluno de pós-graduação falou, olha só, olha o canto superior esquerdo ali dessas imagens, aquela que tem a doença, parece que tem um marcador diferente ali. Então ele ficou preso ali e eles acabaram removendo isso, né? E falaram, olha, né, realmente a gente não vai conseguir chegar a um resultado bom. Olha, eu sou um grande fã da filosofia, já li muito sobre filosofia, ética médica, etc. Agora, deixa eu tentar esclarecer algumas coisas aqui. Olha, as pessoas, e a maior parte das pessoas hoje, vê inteligência artificial como o que você falou, uma questão, usa um instrumento para fazer reconhecimento de padrão. Então, o que eu apresentei tem a ver com a ideia de ver uma aproximação de função universal, mas é a mesma coisa, é aprender um padrão. E isso nos dá uma equação diferencial parcial que governa como o coração contrai. Então, isso é um pouquinho diferente, porque isso é um modelo baseado em física. Agora, quando estamos lidando quando a nossa meta é integrar isso a um software de diagnóstico no qual você avaliaria toda a informação demográfica que você não entende sobre o paciente e você realmente tenta encontrar uma causalidade, não correlação, mas causalidade. E essa é a razão será que é a razão pela qual quando eu faço esse procedimento, isso e aquilo acontece com esse tipo de paciente? Por que que acontece enquanto nesse outro grupo isso não acontece? Então, esse é o tipo de coisa que realmente provoca o nosso raciocínio. Eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito, e eu já vi isso em alguns softwares comerciais que estão realmente entrando nisso, é justamente em duas áreas muito grandes. Uma delas é como interpretar e administrar quantidades maciças de informação médica que temos disponíveis hoje e tentar tirar sentido disso tudo. E eu acho que isso é o que nós chamamos de informática médica. A segunda parte, que eu acho que é igualmente importante, mas talvez menos difundido, é o uso disso, ou seja, ser uma outra forma de desenvolver modelos de sistemas a partir disso. Agora, qual seria a vantagem disso? Olha, uma é a coisa que eu mostrei para vocês, vocês podem usar a mesma coisa que a gente sempre usou, não é fazer avaliações mais rápidas, mas uma outra coisa que muita gente está falando, vamos dizer que eu tenho um modelo do coração e eu sei isso, sei aquilo, mas essa outra coisa aqui que eu estou aprendendo agora, talvez esteja relacionada a novas descobertas da biologia molecular na vasculatura coronariana, mas não sei como modelar isso, mas eu sei que isso faz alguma coisa. E aí eu posso criar aí uma rede neural que vai representar essa contribuição do que esse mecanismo realmente representa, e isso pode acabar me dizendo o que esse mecanismo faz, ou seja, qual seria esse modelo? Eu não sei como que a coisa funciona, não tenho um modelo, mas eu tenho uma função que chega próximo, né, de uma aproximação do que isso realmente faz. E isso é muito importante, porque a gente pode criar um modelo para tudo e podemos aprender mais sobre isso, e isso vai nos dizer para onde nós precisamos ir para conseguir chegar a um ponto final disso. Então, há muitos níveis, a gente tem que tomar cuidado, porque muita gente fala sobre inteligência artificial como se fosse um queijo suíço, né? Bom, é tudo a mesma coisa? Não, não. Na verdade, a coisa varia muito, é muito diferente. E aí essa moda agora, gente falando de tecnologia generativa, isso, na verdade, é o mesmo tipo de reconhecimento de padrão. A tecnologia é que é muito mais avançada hoje, não é? E é perturbador, não é? O que isso realmente consegue fazer. Mas eu acho que o que a inteligência artificial faz, aí, resumindo, é que abre todo um campo do que eu chamo de tecnologia computacional, coisa que a gente não tinha no passado. Então, eu vejo isso apenas como mais uma ferramenta. E a ideia é usá-la para auxiliar o clínico, auxiliar o profissional a entender o que está acontecendo e informar sobre qual seria a melhor forma, na prática, de tratar o paciente, ao invés de fazer tudo através
de um desenvolvimento empírico. Na verdade, um colega clínico, amigo meu, falou que eles gostariam de tentar transformar a ciência clínica, a prática clínica, em vez de religião, transformar isso numa ciência. E eu acho que isso é basicamente o que a inteligência artificial vai nos ajudar a fazer. Muito obrigado, Dr. Michael Sachs. Agora nós temos só mais 5 minutos e eu gostaria de perguntar aí, perguntar à nossa plateia se há alguma pergunta. Palestrantes e discussão, por favor. Se não tem questão, vamos continuar a discussão aqui, por favor. Eu gostaria que vocês comentassem, porque, e aproveitando aqui o Dr. Patrus e demais membros, existe uma linha hoje muito tênue e perigosa entre esses avanços tecnológicos e essa grande realidade que a gente vive num mundo de, como foi muito bem exposto, machine learning, inteligência artificial e todos os recursos que vêm, e o que seria realmente dessa linha tênue entre o que é ético, o que é correto, numa sociedade em que a gente vê tantas inversões de valores em relação ao que a gente foi criado, o que existia alguns anos atrás, e os valores vão mudando há muito tempo. Então, para onde nós vamos parar? Onde é que isso vai chegar? Bom, da minha parte, o que eu considero é que a inteligência, conceitualmente, segundo a psicologia, é a capacidade de resolver problemas. E se ela é artificial, nós não podemos delegar à tecnologia a solução dos problemas. Se eu preciso escrever um artigo, eu não posso informar ao sistema para ele produzir o artigo para mim, porque assim eu não estou resolvendo o meu problema de fazer o artigo, mas eu tenho que conferir a produção que o computador fez. Então eu volto à questão. A gente pode usar de qualquer tecnologia, mas não devemos abrir mão da capacidade de pensar se o que a tecnologia produziu faz sentido. E para isso a gente tem que conhecer como que ela produziu aquele conhecimento. É conhecido de todos nós o viés do algoritmo. Fazer pesquisas na internet é diferente de fazer pesquisas em uma base de dados científica. Porque se o Google sabe o seu interesse, ele dirige a pesquisa para o seu interesse, não é uma busca universal. Inclusive para as propagandas que vêm junto com a sua pesquisa, dado o seu interesse e o seu perfil de uso da internet. Então, o algoritmo deturpa qualquer pesquisa aparentemente científica. É um cuidado ético que devemos ter. O outro cuidado, que é o cuidado autoral. O conhecimento autoral, ele já não vai ser possível, porque não há como a gente dizer que eu produzi aquela ideia, sendo que a minha ideia ela pode ser compartilhada por milhões no mesmo instante. E quem publicou primeiro não necessariamente é o dono da ideia. Então, nós vamos ter que pensar também numa questão de propriedade intelectual, se isso faz sentido, se o modelo individualista faz sentido numa cultura global de conhecimento compartilhado. São apenas alguns desafios, para eu não me estender muito, mas são desafios éticos que nós temos pela frente. Eu gostaria de aproveitar a colocação do Patrus e perguntar para o Dr. Michael Sachs, se ele pode me ouvir, como que o machine learning e inteligência artificial está protegida da tortura de dados? Com a pesquisa, a gente pode ver uma certa quantidade de dados e chegar a diferentes conclusões através de diferentes pesquisadores, diferentes pessoas vendo os mesmos dados, veem diferentes conclusões. Na sua experiência, isso pode acontecer também? Ou está mais... Olha, eu realmente diria que quando você fala dados, dados é uma coisa muito complexa, né? Uma mistura muito complexa de muitas coisas e muitos formatos. E não é como se fosse um copo de água, onde tudo é igual, tudo é a mesma coisa. E por isso, então,
Há um ditado antigo na área de modelamento, na comunidade de modelamento, que diz: lixo entra, lixo sai, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente quer dizer com dados, o que você quer aprender, o que você está tentando aprender, e como você orienta tudo isso. Eu acho que as vantagens do sistema de inteligência artificial para a base de informação é que você pode fazer grandes estudos demográficos de forma muito fácil, e você pode encontrar correlações entre coisas que são difíceis de fazer. Vamos dizer, por exemplo, que você está trabalhando com modelo estatístico tradicional, você pode chegar a um formato de modelo, você pode testar esse modelo, obter os dados, etc. Agora, com a aprendizagem de máquina, as redes neurais, elas usam quantidades enormes de dados e conseguem detectar padrões através da compreensão do que é que você está procurando, como o doutor George falou, não é? Ou seja, é esse risco das pessoas pensarem que mais dados é melhor. E grandes redes são melhores, quando isso não é necessariamente verdade. Eu até falaria mais que nós temos que pensar em mecanismos, formas de testar hipóteses e entender essas hipóteses, ao invés, né, do contrário. Há várias formas de se aprender, claro, mas eu diria, dado a quantidade de dados clínicos que agora estão se tornando disponíveis, a gente realmente está buscando coisas que sejam aí uma mistura de formas muito específicas de informação e também coisas como eu apresentei hoje, que é informação baseada em modelo, onde você pode aprender e combinar essas duas coisas. Essas coisas não estão separadas. No mundo acadêmico, o pessoal da informação, o pessoal de física se odeia, eles se detestam. Então, a gente tem que tentar não entrar nisso, não é, nesse debate, mas a gente pode usar ambos para nos ajudar com essas questões clínicas que nós temos. Ok, foi uma sessão excelente, mas infelizmente a gente não tem mais tempo. Eu gostaria de agradecê-los todos, todos que participaram, todos os palestrantes, Dr. David Zintek, Dr. Rogers, Dr. Calamore, Dr. Sachs, Dr. Patrus, Dr. Marco Túlio Castanha e Dr. Devandias, especialmente o ACC Texas, por toda a parceria, por todo o apoio, em nome do Dr. George Rogers. Muito obrigado, Jorge. Eu espero vê-lo de novo pessoalmente, em breve, se possível, e agradeço a toda a plateia por estar aqui conosco, e pessoalmente aqui no Brasil e também em todos os Estados Unidos. Muito obrigado a todos e vamos nos encontrar de novo da próxima vez. Sim, muito obrigado, e Antônio, muito obrigado, Henrique, por nos incluir aí. Realmente tem sido um prazer enorme estar aqui com vocês. Nós gostamos muito, nós estamos realmente aí muito satisfeitos com essa parceria que nós temos com nossos colegas do Brasil aí em Minas Gerais. Muito obrigado.